Gostaria só de dar as boas-vindas em nome do SESC, como parte do 17º Festival Internacional de Arte Contemporânea, SESC de Brasil. Gostaria de chamar Solange Farcas, que é a diretora-geral do evento, para introduzir um pouquinho a nossa conversa com o Karim. Está funcionando aqui? Tá. Bom dia a todos. Super obrigado por estar nessa manhã aqui, depois dessa semana toda aí intensa de atividades. Mas é uma manhã muito especial, porque a gente tem aqui hoje a presença de um grande artista, parceiro, colaborador importantíssimo dessa edição do festival, o Karim Ainur, que é um cineasta brasileiro, residente para quem não é brasileiro. Precisa entender que ele é, apesar desse nome, ele é brasileiríssimo, nordestino como eu, residente em Berlim, um cineasta importante que experimenta bastante a linguagem audiovisual, talvez um dos nossos grandes nomes do cinema contemporâneo brasileiro, e razão pela qual a gente convidou o Karim já há algum tempo, há um ano atrás, quando a gente estava pensando essa edição do festival, quando a gente escolhemos e pensamos no Olafur Eliasson como um artista convidado especial dessa edição do festival. E o nome do Karim veio quase que imediatamente quando a gente pensou na escolha de um diretor, de um cineasta, para dirigir o documentário da série Vide Brasil, Coleção de Autores, cujo artista dessa edição será o Karim, o Olafur Eliasson. A gente pensou no Karim porque a gente entendeu que a produção cinematográfica do Karim tem ali algumas já aproximações, algumas flertes e coincidência de produção e de abordagem que o Olafur, em vários aspectos, que ele vai contar melhor isso para vocês aqui. Mas porque a gente foi uma felicidade dupla, não só o Karim ter aceito o nosso convite para dirigir um filme a partir da experiência do Olafur Eliasson e das estratégias do Olafur como artista, que não é necessariamente um documentário, mas um filme inspirado na obra do Olafur. A gente também, a partir desse momento, houveram outras aproximações naturais, aí já independente do nosso convite, que foi essa afinidade tão grande que resultou no compartilhamento de uma obra do Olafur, que é o After Image, que está aqui nessa exposição no Sesc Pompeia. Então, eu queria convidar o Karim Ainur para fazer essa conversa, falando de todo esse processo, como se deu essa aproximação, como ele está pensando a produção desse nosso filme, que vai ser lançado no começo do ano que vem, o filme do Karim Ainur, inspirado na obra do Olafur Eliasson. Karim, por favor. Vou sentar. Bom dia, eu vou sentar, é mais relax. Bom dia. Obrigado pelo convite, Solange. Eu queria um pouco fazer disso aqui mais uma conversa. Eu não sou exatamente um palestrante, eu tenho um pouco de dificuldade assim, de ter um discurso linear e organizado para fazer uma palestra. Eu queria um pouco ter mais uma conversa com vocês. E queria contar um pouco dessa experiência antes de qualquer coisa, antes da gente abrir para conversar. Assim, eu queria falar um pouco da experiência que tem sido... participar do Vide Brasil, que tem sido colaborar de alguma maneira com o Olafur, tendo em vista esse filme que vai ser feito. Na realidade, hoje a gente vai ter o primeiro dia de filmagem desse filme. Quando eu saio daqui, eu vou um pouco começar a tentar entender o que é que ele vai ser enquanto filme. Então, falando um pouco da relação da gente... do convite da Solange. Quando a Solange me convidou, foi exatamente o que eu falei para ela. Eu falei, mas Solange, eu não sei se eu sou a pessoa ideal para fazer um documentário. Eu não sou tão bom documentarista assim. Todos os documentários que eu fiz são um pouco bagunçados e não sei se eles são assim tão legíveis. E eu falei,
vamos ver o que é que isso pode ser. Eu não sei exatamente o que é que isso pode ser, mas acho que tem uma questão que eu acho que é importante a gente... Enfim, duas questões que eu acho que são importantes a gente levantar no início desse processo, que era como que você olha para o trabalho de um autor que é um autor cujo trabalho se configura através da experiência que você tem através do trabalho ou no trabalho, que é uma experiência sensorial temporal, digamos assim, né? Como é que você filma isso? Como é que isso se transforma num filme? Que é a questão que se colocava a priori, enfim, que é o formato do filme, é que seria um filme linear, que se colocaria num DVD. Não sei se ele tem começo, meio e fim, acho que ele não vai ter começo, meio e fim, mas é uma experiência que não é uma experiência randômica, digamos assim. Essa era a primeira questão que eu coloquei para ela. A segunda questão foi: como é que eu vou conseguir fazer um filme sobre esse cara sem conhecer ele direito, assim, né? Falei: Solange, eu adoro o convite, eu acho incrível, mas deixa eu ver se a gente, quando tomar um café, vai querer tomar um segundo café e um terceiro café juntos, ou se isso vai ficar no primeiro café. Falei: deixa eu tomar esse café com ele, enfim, figurativamente, e ver se isso funciona. E deixa eu descobrir um pouquinho do universo desse cara, assim, também, né? Então, começou tudo um pouco com o primeiro... Eu fui no estúdio dele, eu acho que 2 ou 3 vezes ele estava viajando, está sempre viajando, e aí eu fui no estúdio dele, eu acho que no ano passado, sei lá, em setembro, outubro, a gente se falou a primeira vez em junho, e depois eu voltei, eu acho que já no começo do inverno, novembro, dezembro, assim, e a gente teve esse blind date, assim, né? A gente se encontrou, e era engraçado, porque no primeiro encontro parecia que não tinha nada em comum ali. Eu tinha um trabalho X, ele tinha um trabalho Y, mas tinha uma curiosidade muito grande, assim, pelo trabalho um do outro. E basicamente o que eu estava tentando entender ali é se eu tinha... Tem uma coisa que depois eu fui descobrir no decorrer do tempo, que é uma categoria que ele está trabalhando muito, assim, ultimamente, e que já ouvi bastante ele falar sobre isso, que é a questão da empatia, assim, né? Se havia... não uma simpatia, mas uma empatia com o trabalho dele, com ele pessoa física, assim. E aí eu senti que antes do desafio de fazer um filme sobre o Olafur, tinha um desafio anterior, além desses que eu já falei, que era um pouco... Tem uma coisa super bonita, uma das coisas super bonitas do trabalho dele é a relação dele com o espaço urbano e a relação dele com o espaço público. Quando eu vi as obras que estavam sendo feitas em São Paulo, eu vi que tinha uma aflição da parte dele de como que ele poderia fazer algo que fosse equivalente a, por exemplo, o trabalho que ele fez em Estocolmo, que era o Green River, o trabalho que ele fez em Johannesburgo com a Caixa d'Água, o trabalho que ele tinha feito em Londres na Tate Modern, o trabalho que ele tinha acabado de fazer no ano passado em Berlim, que são os troncos que ele colocou na cidade, e o piso da cidade que ele levou para dentro do museu, enfim... Eram trabalhos que eu acho que eram muito... Alguns sutis, outros não tão sutis, mas muito potentes, assim. E que falavam de um assunto que eu achava que era muito relevante para a cidade de São Paulo, que é o uso da cidade, a ocupação da cidade, a legislação de usos que uma cidade como São Paulo tem, ou a não legislação, digamos assim. A questão do espaço público, do espaço privado, como que essas categorias, de alguma maneira, se configuravam numa cidade como São Paulo. Foi aí um pouco, foi dessa minha preocupação de como que o trabalho dele, como que essa exposição, como que essa, digamos, retrospectiva, como que essa mostra do trabalho dele dentro do Vídeo Brasil pudesse ser uma oportunidade para o Olafur também inferir e refletir e propor algo para a cidade de São Paulo. Era uma inquietação que eu tinha de um lado e que eu acho que ele tinha do outro. Do lado dele tinha uma coisa muito fascinante, assim, que era... sendo redundante, um fascínio e uma perturbação um pouco como é que essa cidade era organizada, assim, né? Porque quando você pensa, por exemplo, em cidades europeias, principalmente cidades europeias ali perto da Escandinávia, Alemanha e tal, que são cidades onde você tem uma legislação e regulação urbana muito clara, a primeira questão dele era assim: mas eu acho que eu queria fazer aquele sol que eu fiz na Tate Modern em São Paulo. Aonde que poderia ser? Aí a gente ficou batendo cabeça ali, eu fiquei tentando ajudar ele a pensar um pouco onde que isso podia ser e tal. E a gente não chegou a nenhuma conclusão, assim, né? A gente chegou a uma possibilidade de fazer na Praça do Pôr do Sol, depois eu achei que, não, enfim, a minha opinião é que aquilo não daria muito certo. Se discutiu uma série de possibilidades de como que ele podia fazer aquele projeto aqui, e no final ficou mais uma questão do que uma solução. Então,
eu senti um pouco que o meu papel ali, além de ter tido empatia com ele, além de ter uma curiosidade enorme sobre o trabalho dele, depois eu vou tentar falar um pouco o porquê, quando eu começar a falar um pouco do que é o filme, do que vai ser o filme, do que eu imagino que vai ser o filme, tinha uma vontade, eu fiquei com muito tesão assim, de poder ajudar a traduzir um pouco o que era a cidade para ele. Nem sou de São Paulo, na realidade, nem sei se eu era a melhor professor para fazer isso, mas talvez por conta disso fosse, enfim. Mas fiquei com muita vontade de fazer isso. Assim, eu tenho uma das coisas que a gente se encontrou ali com muita facilidade. Eu faço cinema, eu digo que eu estou cineasta, não sei quanto tempo que eu vou estar cineasta e tal, mas na verdade a minha formação é uma formação de arquitetura e uma formação de planejamento urbano. Eu, na realidade, fiz arquitetura e no meio da escola de arquitetura, me interessei muito pelo planejamento urbano. E os últimos anos que eu tive dentro da escola de arquitetura, e logo depois que eu me formei, porque eu também saí um pouco do campo da arquitetura rapidamente depois que eu me formei, era com planejamento urbano. No caso, eu trabalhava em Brasília, eu me formei em Brasília e trabalhei muito com implantação de comunidades, que eram comunidades que não tinham infraestrutura, que não tinham esgoto, que não tinham água, que não tinham uma infraestrutura sólida, comunitária, que era tentar pensar maneiras de como que essas comunidades podiam ser implantadas de maneira perene, assim, permanente. Então, quando a gente começou a discutir a cidade, eu comecei a investigar um pouco mais o trabalho dele sobre a cidade e tal, o primeiro passo que eu fiz foi o seguinte: como ele já tinha vindo a São Paulo, ele estava em Berlim na época, e coincidentemente eu estava vindo para São Paulo. Vocês viram que eu esqueci completamente o filme, né? Nesse momento ali, a gente já tinha ido para um outro lugar. Assim, eu estava um pouco embrenhado em como conseguir ser útil, digamos assim, para que ele pudesse propor alguma coisa para a cidade. Então eu vim para São Paulo e eu decidi filmar a cidade de maneira quase fotográfica, assim, na verdade, com planos fixos. E eu propus para ele o seguinte: eu de repente filmo uma série de espaços da cidade que me interessam e que eu acho que tem alguma relação com a questão que eu achava que era a questão mais interessante ali para a gente conversar, que era como que alguns espaços dentro da cidade de São Paulo e em algumas cidades do Hemisfério Sul em geral conseguem implodir um pouco o que é o conceito de público e privado. Tem muitos dos planos que eu, inclusive, levei para ele, que era um pouco do uso do Minhocão, assim, como um espaço emblemático disso, que é um espaço de circulação importantíssimo, que é uma artéria fundamental para a cidade, mas que, ao mesmo tempo, ela também é um parque e ela é um espaço reversível, digamos assim. Então, eu fiz uma série de imagens de São Paulo, a gente começou a conversar e comecei também a entender que o trabalho do próprio Olafão é um trabalho que lida muito com a questão da dualidade, assim, né? Levei esses planos para ele, que lidar com dualidades de várias ordens. Assim. Levei esses planos para ele e a gente começou a olhar isso também só como uma maneira de apresentar um pouco para ele o que talvez fosse o meu olhar sobre a cidade de São Paulo e o que talvez fosse o meu olhar sobre questões que estão embutidas na cidade de São Paulo, que estavam, de alguma maneira, ligadas a interesse dele, a interesses das conversas que a gente tinha tido antes. E foi daí um pouco que surgiu esse trabalho que está exposto aqui no Sesc Pompeia, que chama-se A Sua Cidade Empática. Eu queria contar um pouco para vocês também de como que a gente dialogou para poder chegar nesse trabalho. Não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, acho que é saindo aqui à direita, próximo à esquerda, ali embaixo, é o último galpão, antes de vocês chegarem na cachoeira. Eu queria contar porque foi uma experiência para mim muito inspiradora e muito prazerosa. Assim. Na realidade, eu dei para ele as imagens, ele selecionou alguns planos. São planos longos, a gente sempre tentou fazer. A gente sempre, porque na realidade não fui eu que fotografei, quem fotografou foi o Carlão, que está sentado aqui na frente. Eu sou péssimo câmera, eu sou tão ansioso que quando eu toco na câmera, a câmera treme, nunca dá muito certo. E como a ideia era fazer plano fixo, eu precisava de alguém que estivesse ali do meu lado. Então eu mostrei esse álbum de possibilidades para ele e a gente chegou à conclusão de que planos que interessavam, de maneira absolutamente intuitiva, assim, sem ficar um pouco decifrando e conceituando e tal. E aí ele começou a fazer um filme, porque eu acho que o que teve ali foi o seguinte: eu me interessei muito. Teve uma coisa muito fascinante no Encontro com a Olafur, assim, que é a minha relação com o abstrato. Assim. Eu acho que no cinema a gente tem uma relação, principalmente no cinema que eu fui enveredando por ele, assim, que é uma relação com o real que é muito figurativa. Assim, né? O cinema ele é absolutamente
o cinema narrativo, pelo menos, que eu tenho feito, é um cinema extremamente figurativo. Então, acho que, de um lado, tem uma fascinação grande minha com o trabalho dele, no sentido de que era um trabalho extremamente aberto, extremamente possível de você se tornar produtor do trabalho. E, do meu lado, um pouco o contrário. No cinema, você pega a pessoa, coloca numa cadeira, fecha a porta, apaga a luz e obriga ela a ver o que você fez ali por um determinado tempo. Então, tinha uma fricção muito interessante entre o que ele propunha e o que o meu trabalho, em geral, estava propondo, assim. E aí o que aconteceu foi o seguinte: ele começou a propor um filme, que era um filme abstrato, que tinha uma relação formal, sim, com as imagens que eu tinha trazido, principalmente pela proporção das imagens. A gente trabalhou numa proporção que é 16:9, que é a proporção que todo mundo deve conhecer das telas de televisão atual, assim, quem tem televisão de plasma, televisão de LCD e tal, que é um formato não exatamente scope, mas não é um pouco mais comprido, assim. E aí ele, a partir desse formato, a partir dessas imagens, ele criou um filme que é um filme de luz, onde ele está sempre, onde ele está trabalhando com luz e tempo, que é de fato a matriz do cinema. Ele criou a partir da luz e do tempo um espaço que é quase um labirinto. Eu acho muito curioso, na verdade eu acho que seria bacana, eu sempre me refiro a esse trabalho que eu ajudei um pouco ele, que é esse que eu estou falando, e um trabalho que está aqui na entrada, que chama... Como é o título daquele trabalho, do labirinto? O Seu Corpo da Obra. Eu acho que é bacana ver os dois, porque o que ele fez foi um negócio muito impressionante. Assim, eu me lembro que ele fez uma maquete do trabalho, que está aqui 1 a 1, né? Então, a gente trabalhou sempre numa escala que era exatamente a escala que ia ser aqui no Sesc. Então, como era um trabalho que você tinha que ter uma relação espacial muito precisa, ele fez uma maquete de 1 para 1. E aí, quando eu fui no estúdio a primeira vez ver isso, ele estava propondo ali uma narrativa no tempo, através de formas abstratas, com luz projetada na tela, assim. E, junto com isso, ele estava usando parte das imagens que eu tinha feito sobre São Paulo. E foi um processo muito, para mim, muito impressionante, assim, de imaginar. Eu me lembro que a gente estava no estúdio, ele dizia assim, ação. E era incrível, porque ele dizia ação, e ele pegava o dedinho ali, colocava naquela mesa de luz, e aí ele ia gerando uma narrativa, que é uma narrativa de cor, de luz e cor, que tinha um diálogo muito impressionante com as imagens e com a forma das imagens que estavam ali, que tinha uma questão de fluxo, uma questão de construção arquitetônica, que eu achei muito impressionante como é que ele conseguiu traduzir a arquitetura dessas imagens, a arquitetura desses planos, os planos, né, que estavam dentro desses planos, a construção da cidade, como que ele conseguiu traduzir isso através de formas de cor. E aí eu acho que ele conseguiu fazer uma coisa que é muito, para mim também muito impressionante. Assim, quando eu vi o título do trabalho, eu falei, nossa, que título esquisito, A Sua Cidade Empática e tal, mas é claro que o título tinha que ser esse. Assim, na verdade, eu acho que foi o jeito dele de começar a ter uma relação com a cidade de São Paulo. Então, uma vez feito isso, acho que ele terminou isso em julho, porque tinha que mandar, né, no navio para o Brasil, não sei o quê, então tinha um tempo que tinha que ficar pronto com antecedência. Mas eu continuei ainda um pouco aflito, assim, achando que aquilo não era o suficiente. Achei que era uma proposta bonita, era uma maneira bonita de olhar a cidade. Assim, eu acho que era um pequeno presente também, eu acho que para o público brasileiro que estaria na exposição, de ter uma relação que fosse, sei lá, mais analógica ali com a cidade. Mas confesso que saí ainda um pouco achando está faltando alguma coisa, eu acho que está faltando alguma coisa, algo que contamine talvez mais a cidade. Então, para encerrar um pouco, antes de eu entrar na questão do filme, há mais ou menos 2 semanas atrás eu recebo um e-mail da assistente dele, me falando que ele queria trazer as bicicletas que ele tinha feito na última exposição da Martin Gropiusbau para a cidade de São Paulo. São umas bicicletas, não sei se vocês conhecem, são umas bicicletas que são feitas com a roda da bicicleta, ela é feita de espelho, então tem uma coisa super bonita, um pouco ela reflete o que está ali, tem uma coisa da bicicleta enquanto um objeto que possibilita movimento. Aí eu olhei aquilo e falei, pô, que interessante, mas isso não vai dar certo, essas bicicletas vão ser roubadas, né? Porque, de fato, era a mesma questão que estava em pauta ali, o que é público, o que é que não é, o quanto que você
de alguma maneira, se engaja com o que é público e se apropria dele como se fosse todo mundo ou ser só seu. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu acho que eu até liguei para a Teté, falando, isso não vai dar certo, vocês vão roubar essas bicicletas, isso não vai funcionar. Mas aí, com o passar do tempo, acho que eu fui digerindo um pouco a ideia e vi que ali tinha algo que era exatamente, talvez, também o que eu estava procurando desde o começo, assim, de como que a gente consegue sair daqui de dentro e estar presente na cidade, assim, né? Como é que a gente consegue sair de dentro e não estar presente na cidade de maneira escultural ou não estar presente na cidade de maneira pictórica, assim, que são categorias que eu acho que não são pertinentes ao trabalho dele como um todo, mas do trabalho, de fato, contaminar a cidade e propor uma leitura da cidade que também eu acho que é inédita e que é surpreendente. Ainda mais no momento, eu achei curioso, que ainda mais no momento onde a discussão do uso da cidade pela bicicleta, né, e do uso do espaço de tráfego pela bicicleta era uma questão que estava tão em pauta, assim. Então eu fiquei muito feliz, assim, como que ele também não parou essa inquietação que estava eternamente presente, assim, né, dentro desse processo, assim. Então, as bicicletas, eu um pouco ajudei a ele a colocar as bicicletas e a escolher um pouco, por falta de um conhecimento dele do contexto mais preciso da cidade, dos fluxos, do significado de determinados lugares da cidade. Então, comecei a ajudar ele na semana passada a escolher assim, os lugares das bicicletas. Tem 4 bicicletas colocadas e tem mais 8. Ele propôs que serem 12 bicicletas que vão ser colocadas na semana que vem. Assim. Mas estou muito curioso também, porque é um projeto muito, muito espontâneo. Estou muito curioso de ver como é que isso vai ser apreendido, como é que isso vai ser interpretado e que usufruto que essas bicicletas, que as pessoas vão ter dessas bicicletas na cidade. Então, um pouco resumindo, assim, também queria propor, tenho uma ideia também de quando ele volte em novembro, né? Que eu acho que seria super bonito de fazer um encontro entre os estudantes que estão vindo e os alunos de uma faculdade de arquitetura, sei lá, se é a faculdade da cidade, enfim, mas uma coisa também que eu acho que está na cabeça dele e que está na pauta. Tem uma pessoa também que foi muito instrumental nesse processo todo dele, né, dele descobrir a cidade de São Paulo, dele estreitar as relações com a cidade, que foi o Johan Voltz, que é o curador da exposição. Eu me lembro que um dia a gente saiu do estúdio, depois de ter uma conversa com ele, eu sentei com ele num café e falei, Johan, vamos sacudir esse homem, ele tem que fazer alguma coisa com relação a São Paulo e tal. Então acho que o Johan tem também uma colaboração muito importante nesse processo. Então queria contar um pouco que foi através disso, e foi por causa desse processo, que eu comecei a imaginar um pouco que filme seria esse. Eu não vou contar muito para vocês do filme, porque eu também não sei muito direito assim ainda, e vou contar por que eu não sei direito sobre o filme, mas vou contar algumas pistas que talvez eu fui descobrindo no decorrer do tempo. Assim, inicialmente, tinha uma vontade muito grande da minha parte, eu dizia, mas Solange, um filme, como é que é isso? E coisa da linearidade, como é que a gente pode fazer isso e tal? Então, hoje em dia, eu imagino muito que ele seja um filme feito a partir de pequenos filmes. Assim. Eu acho que ele tem que ser um filme que seja estruturado através de um olhar sobre a obra, através do uso da obra, que eu acho que é super importante. Assim, eu acho que a obra dele, ela, de fato, ela toma corpo, ela existe a partir do uso, no tempo, né, a partir do percurso, através da obra. Então, inicialmente, o que eu estou pretendendo fazer de tentar imaginar um filme que vai ter aproximadamente meia hora, assim, que ele não tenha uma narrativa linear, que ele seja quase como se fosse pequenos poemas ou pequenos recortes do meu olhar sobre o trabalho dele, assim. Não sei exatamente como estruturar isso, não sei exatamente que musicalidade que isso vai ter enquanto tempo, qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, mas imagino que possa ser um filme que a gente possa ver linearmente, mas que também que a gente possa talvez desmembrá-lo e que possa apreciá-lo de outra maneira, assim, que possa... Porque eu acho que seria justo com o trabalho, assim, eu acho que ser um filme só linear, eu acho que para o trabalho do Olafur especificamente é bastante complicado. Eu acho que o espectador pode talvez mudar as coisas de ordem e fazer usar ele quase como se fosse um Lego, assim, sabe? É um pouco a imagem que eu tenho do filme. Tenho uma vontade também um pouco de sujar, não sei o que ele vai achar disso, não conversei com ele ainda sobre isso, mas tenho uma vontade de dar uma bagunçada assim, no trabalho, né? Eu acho que tem uma coisa super bonita do trabalho que é a precisão, né? Que eu acho fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Eu estava olhando a montagem do trabalho, assim, é impressionante
a precisão que aquilo tem. Mas eu especificamente sou interessado no cinema, na imprecisão e no acidente, assim, um pouco na bagunça. Então, tenho vontade também de ter um olhar para as obras que sejam, não todas elas, mas algumas, e as que eu achar que foram pertinentes, assim, que seja um pouco mais bagunçado. Tenho vontade também de pensar, eu fico sempre brincando quando eu falo sobre o filme, assim, teve uma experiência muito interessante, teve o filho de uma amiga que estava aqui nesse fog room, no dia que estava sendo montado. Acho que tem até um filminho que está uma das pílulas, né, sobre que ele meio se perdeu, ele tem 1 ano e meio, está aprendendo a andar e tal, e ele se perdeu lá dentro e ele queria ficar pegando o espaço, né, porque o espaço ele não tem limite nem nenhuma das coordenadas, x, y, z, está tudo aberto. Então ele ficava andando, gritando, tentando pegar aquele espaço que não existia, assim, tem algo que eu acho que não se fala muito do trabalho do Olafur, não sei se porque é uma coisa não tão precisa e não tão, digamos, nórdica, assim, que eu acho que é um trabalho extremamente lúdico, tem algo de brincadeira ali dentro que eu acho muito impressionante, assim, e que me lembra muito os parques de diversões que eu ia quando eu era pequeno, ou que eu não vou tanto agora, assim, mas tem algo ali que é extremamente brincante, que eu acho que era bonito que tivesse no filme, assim. E por último, mas não por último, porque eu acho que é um trabalho que eu queria muito não fazer esse filme como eu geralmente faço cinema, que é planejando um roteiro e executando um roteiro. Eu tenho uma experiência do último filme que eu fiz em colaboração com outro autor, que é o Marcelo Gomes, que foi um filme que a gente coletou imagens e a partir dessas imagens a gente imaginou, criou e estruturou ali um filme. Assim, foi um exercício muito prazeroso, porque eu acho que o cinema, quando ele foi sequestrado um pouco ali pela narrativa, ele virou um cinema onde você começa ele a partir da literatura, seja ele o documentário, e a ficção muito mais, né, menos do que o documentário, claro. E queria muito exercitar nesse filme um processo que fosse um pouco contrário, ali, de intuitivamente ir aprendendo o trabalho, de intuitivamente ir associando ao trabalho situações, cenas ou questões assim que eu acho que são relevantes à minha leitura do trabalho, e daí chegar a um filme, assim. A última questão que eu tenho me sensibilizado muito assim nas últimas 2 semanas é realmente como é que essa arquitetura do trabalho do Olafur, de fato, dialoga com a arquitetura da cidade de São Paulo. Como que os usos do trabalho dele, de alguma maneira, dialogam com os usos que a população faz da cidade. Seja em espaços públicos ou não públicos, enfim, implodindo um pouco essas esferas. Então eu estou tentando imaginar, não sei o que é que isso vai dar, gente, mas assim, estou tentando imaginar como que eu posso, de fato, trazer a cidade para dentro do filme, e que eu consiga fazer uma coisa que eu acho que foi o mais bacana dessa colaboração, como que ele conseguiu trazer o trabalho para dentro da cidade mesmo, assim, como ele conseguiu usar a cidade para dialogar com o trabalho dele. Assim. Então, acho que um dos desafios grandes desse filme também é como é que, quando a gente começou a conversar, eu me lembro que ele tinha uma exposição grande em Kiev, eu acho que em junho. E aí eu falei, será que eu vou para Kiev? Será que eu filmo umas coisas lá e tal? E eu acho que com o passar dos tempos ficou muito claro assim, que eu acho que a maneira como o trabalho está inserido nos espaços da cidade de São Paulo, a maneira como o Caleidoscópio está olhando para a Avenida Tiradentes, a maneira como o trabalho está inserido na arquitetura do Paulo Mendes dentro da Pinacoteca, eu acho que tem camadas que o trabalho foi ganhando, que são camadas muito, muito impressionantes, especificamente nos trabalhos que estão aqui. Então, diferente do que eu tinha imaginado antes, eu acho que ele tem que ser um filme que documente, ou que dialogue, ou que registre a intervenção dele, tanto em espaços como o do Sesc, como na rua, como na Pinacoteca. Eu acho que o filme tem que ter um diálogo muito forte assim, da cidade de São Paulo com o trabalho dele. De novo, porque eu acho que tem uma fricção muito curiosa e muito interessante acontecendo entre uma cidade que não sei se caótica, um pouco clichê ficar falando que São Paulo é caótica, porque não é, porque ela funciona quase que perfeitamente, assim, mas ela tem um modus operandi, que é um modus operandi usando uma categoria de um cara que eu adoro o trabalho dele, que é o Cal Guimarães, que é uma cidade gambiarra, ela é completamente gambiarrada, assim, né? Dá certo, porque, sei lá, é um acidente que dê certo, porque tem tudo para dar errado. Então, eu acho que o trabalho do Olafur enquanto processo é exatamente o contrário, assim, ele é de uma precisão técnica e de uma clareza de execução que é muito impressionante. Então, acho que tem algo aí também que esse filme tem que contemplar. Eu acho que é um pouco isso, queria contar um pouco só para vocês da experiência e do porvir.
que é o filme, assim, e queria, de fato, mais do que ficar falando, conversar um pouco com vocês sobre questões que interessam a vocês, tanto sobre o trabalho, especificamente esse trabalho em si, mas como o trabalho em geral. É isso. Obrigado. Quem quiser fazer questões, comentar as questões colocadas aqui sobre o carinho, por favor, o microfone está aqui à disposição. É possível, gente. Yeah, now I'll speak in English. So, I mean, I've been following Olafur's work for a very long time. I saw it in museums and galleries and private collections in Europe. But, of course, here it looks completely different. And there's a lot to talk about it. But especially something that I've been thinking about and talking with some of my colleagues in Video Brazil is that it looks very Brazilian here. It really brings to mind immediately the Brazilian tradition of Oiticica and, you know, Impenetráveis, like Projeto Ambiental. I miss that this connection is not obvious, is not clear in the exhibitions, but I wonder if people working with him, like Solange and you, did bring it up with him, if he's conscious of that, if he thinks he had to make a statement on that, make a connection. Are you going to make that connection in your film? I think he is... que a gente traduz aqui? Como é que faz? Está traduzindo? Está traduzindo. Está todo mundo de... eu acho que ele é ciente, sim, do trabalho do Hélio Oiticica, né? É o projeto ambiental, né? Que é um trabalho de 66. Eu acho que ele tem uma absoluta ciência, eu acho que ele tem uma curiosidade grande de como que o trabalho dele, de alguma maneira, se relaciona com aquilo. Eu estou super interessado por exemplo, tem uma coisa que eu acho fascinante. Por exemplo, você vai aqui no Labirinto, que é esse trabalho que é o Seu Corpo da Obra, que é o segundo, né, depois do... Tem uma coisa que eu adoro, que está meio tortinho, assim, o gel, né? Tem um franzidinho, assim, no gel. Né? E tem um negócio que é a relação com a arquitetura, no sentido de que... Né, vou dar alguns exemplos, assim, que eu acho que são maneiras... que não sei se são maneiras exatamente desejadas, mas eu acho que são maneiras que eu acho que o contexto contaminou o trabalho. Eu acho que de maneira muito interessante. Assim, a primeira coisa... No Sesc, especificamente, é muito curioso, porque o Sesc tem exatamente essa relação híbrida, né? Porque é a rua que entra no espaço privado, ele não é exatamente um espaço privado. Então, já tem ali uma confusão que eu acho que acontece, que é muito produtiva. Aí, quando eu entrei para ver a primeira vez, primeiro, que aquele labirinto dentro de uma caixa branca, que é provavelmente como ele seria apresentado... numa galeria, sei lá, em Nova York ou em Londres, onde seja, aqui já tem outros elementos que de alguma maneira infectam, digamos assim, o trabalho, por falta de uma melhor palavra, ou talvez seja a melhor palavra, que é a coisa do rio que passa no meio, a própria arquitetura que é cheia de furinho em cima, e a coisa da tela que está, né, bem feita. Acho que os caras ficaram ali tentando de qualquer jeito, mas tem um tortinho assim, que eu não sei se é porque ficou torto, ou porque é úmido, ou porque está muito seco. Aí você vai aqui atrás, né, nessa cachoeira. A cachoeira que ele fez nos Estados Unidos é uma cachoeira que você tem que ir, está longe ali, um negócio gigantesco e tal. Aqui é uma cachoeirinha no quintal, entendeu? E mais do que a cachoeirinha no quintal, o que eu acho bonito é que tem todo mundo tomando sol de biquíni, entendeu? Ele me mostrou outro dia, acho que no dia que ele estava montando a cachoeira, ele fez um plano fixo
não sei se ela está aqui, ela chama Gabriela, é um personagem fascinante. Gabriela, acho que é uma enfermeira que vem frequentemente aqui no Sesc Pompeia, e ela estava tomando sol de biquíni, entendeu? Passando protetor solar, tinha uma coisa ali, tinha uma certa bagunça que você via junto com a cachoeira, que transformava o trabalho, inevitavelmente aquilo transformava o trabalho. E aí tinha uma coisa na própria obra que eu ajudei ele a fazer, que é a Sociedade Empática. Tinha um negócio que você não conseguia fechar direito a janela, porque a luz entrava, e tinha uma coisa da telha, né, porque a telha você entra a luz, e que horas do dia. E afinar o trabalho foi muito complicado, porque, sei lá, foram 2 meses para afinar as formas perfeitamente geométricas e tal. E aqui, o Adriano, não sei se ele está aqui, coitado do Adriano, ele tentou ficar ali dias afinando aquele negócio, mas tem uma hora que não afina direito, que... Então, acho que teve uma coisa que... Não me entendam mal, não acho que a gente está condenado à bagunça. Não acho que o brasileiro, eu tenho discutido isso muito ultimamente com muitas pessoas, assim, principalmente na questão do cinema, não acho que a gente está condenado a ser Tarzan, não é isso, assim, mas eu acho que tem... Não, eu digo isso porque parece que, né, que tudo aqui a gente faz mal feito e a bagunça é ótima. Não é exatamente isso que eu estou querendo dizer, mas eu acho que eu não sei até que ponto ou como exatamente, mas eu acho que o trabalho se brasilizou sim. Eu acho que tem ali... que eu não sei se é pela arquitetura, eu não sei exatamente o que acontece. Por exemplo, quando você vai lá no Belenzinho, que você vê o trabalho também, tem algo que não é tão preciso quanto ele é em outro contexto. Assim. Então, eu não sei exatamente até que ponto que isso foi desejado, mas eu acho que é inevitável. Assim. E eu acho que é muito bonito que isso tenha acontecido. E eu acho que eu não tenho como fazer esse filme de outro jeito. Não tem como, não tem olho azul, nem que eu coloque uma lente ele vai ficar azul, assim. Então eu acho que tem um desejo, e não só não tem como por ser uma questão inexorável, mas eu acho que tem um desejo grande também que não seja, assim. Por exemplo, uma das minhas grandes questões quando eu penso no filme tem corpo ou não tem corpo? O meu trabalho especificamente é um trabalho, eu não diria que ele é absolutamente centrado no corpo, porque é um pouco ambicioso dizer isso, assim, mas tem a participação e a importância do corpo e do uso do corpo. É um negócio que me interessa muito na vida em geral e, portanto, no trabalho. Então, uma das minhas grandes questões, por exemplo, de como filmar a obra do Olafur é o seguinte: como é que vai ser usado? Né? Porque eu acho que tudo que não pode ser... Eu acho que... Não sei se a Solange exatamente pensou nisso, ou se isso é uma questão, mas é uma questão para mim. Assim, tem que ter alguma fricção nesse olhar. Assim. Eu acho que... É engraçado, antes de vir para cá hoje de manhã, eu estava lendo os manuscritos do Oiticica, assim, do programa ambiental. Assim. Tem coisas muito próximas, é muito impressionante a proximidade, né, das questões conceituais, mas foi engraçado ler o manuscrito. Eles estão na internet agora, é super bonito, você vai no site do Itaú Cultural e tem lá os manuscritos. E é velho, o papel é batido à máquina, sabe? O papel também é amarelado, tem as marcas do grampo, assim. Eu acho que isso tem que contaminar o meu olhar para o trabalho, porque eu acho que é a única maneira, de fato, de não ser um filme genérico. E é isso que eu acho que me preocupava quando a Solange me chamou. Eu não sei se eu seria a melhor pessoa para fazer o filme genérico, eu acho que o trabalho merece que não seja um filme genérico, assim, né? Porque eu acho que ele traz tantas questões que são questões fundamentais assim, para a gente discutir hoje. Por exemplo, a minha outra questão que eu tenho é como é que você usa o trabalho e como é que você filma esse uso. Então, enfim... Como é que seria filmar um trabalho do Olafur em Super 8, por exemplo, entendeu? Num formato que não é um formato contemporâneo, e é um formato que intrinsecamente é definido pelo grão, e não pela... Né, o grão do cinema ele é um grão redondo. Pelo menos no Super 8 ele ainda é. No 35 ele é um grão hoje em dia que é o grão T, que ele é um grão mais ortogonal. Como é que se filma um trabalho como esse, com um suporte que é um suporte impuro? Eu acho que a questão da impureza também é muito importante nessa reflexão que eu estou fazendo sobre o filme e como que eu vou aprender o filme, assim. Então, enfim, respondendo de maneira um pouco divagante, mas claro que isso está muito presente. E aí, bom dia. Uma pergunta. Você é o Ricardo? Não, sou o Eduardo. Não estou vendo direito. Tudo bom? Tudo.
O primeiro é um comentário que eu acho que é interessante isso que você disse aí mesmo. Acho que é essa ideia dessa impureza e tudo, porque talvez traga uma questão para a obra do Olafur de uma espécie de descontrole quando a gente experimenta que está ligado ao corpo e à forma de percepção. Acho isso bem bacana. Então esse é o comentário. A pergunta é voltando, fazendo a conexão do seu trabalho de cinema, dos seus filmes com esse filme agora. Tem o seu trabalho já tem uma pegada, apesar de ser um cinema de ficção, ele tem uma pegada documental. Pelo menos no meu ponto de vista, num certo modo de encadear planos, de fazer a fotografia, uma certa quantidade de silêncios, né, que chama atenção. É isso que faz passar de um lado para o outro, ou será que é isso que cria o desconforto de passar da ficção para o documentário? É a proximidade entre esses dois ou é a diferença? Então, essas categorias, eu acho essas categorias muito delicadas. Eu acho elas muito delicadas porque eu acho que se a gente tratá-las como categorias, eu acho que a gente começa a conversar. Eu acho que, na realidade, o que acontece muito é que a gente trata elas como gênero. Gênero ficção e gênero documentário. Não existe muito gênero ficção e documentário, né? Existem ficções e maneiras de você documentar, né? Então, eu me interesso muito. Você está tocando no meu ponto nevrálgico assim, do meu trabalho como um todo hoje em dia. Assim, eu me interesso muito por documentar. E eu acho que eu me interesso muito por documentar por uma questão muito pessoal, assim, que eu acho que já falei isso publicamente, mas acho que é importante colocar aqui. Eu tenho um problema de visão que não é tão sério assim, mas, enfim, em algum momento eu tenho que fazer um transplante e tal. Então, aos 20 anos de idade, mas nada também, transplante de córnea, tudo certo. Nada que eu vá ficar cego, nem nada disso. Mas eu fui diagnosticado com esse problema quando eu tinha 20 anos de idade. E eu acho que eu inclusive, larguei a arquitetura para fazer... Desculpa falar da minha vida pessoal, mas eu acho que tem completamente a ver com o que você está levantando, assim, por uma necessidade muito grande de guardar a imagem. Quando eu falo, por exemplo, que o que eu fiz para o Olafur foi levar um álbum para ele, assim. Então, eu acho que num determinado momento da minha vida, eu precisei guardar. Então, eu comecei a fotografar, comecei a usar vídeo, entendeu? Não era nem cinema, porque cinema demorava muito. Sei lá quando que ia revelar o negócio. Então, eu comecei a criar e nunca foi um projeto assim de criar um acervo de imagem e tal, mas eu comecei a me interessar muito pelo ato de documentar. Mais do que pelo documentário, enquanto uma prática, né? E a questão da ficção foi vindo depois de maneira muito acidental, assim. Por isso que eu digo que eu não sei quanto tempo eu vou continuar fazendo isso. Mas com o decorrer dos anos, especificamente com o penúltimo filme que eu fiz, que é o Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, que evidentemente quase ninguém aqui deve ter visto, porque tem muita gente que não... Enfim, não interessa também. O último filme que eu fiz... Não, porque eu acho que tem muita gente de fora aqui, que eu acho que não viu. Eu acho que, só para não ser repetitivo, porque como eu acho que tem gente que não viu, é um filme que ele começa... não como um documentário, ele começa como um documento ali que vira uma ficção, né? Isso me interessa um pouco hoje em dia, mais do que... Aí, com o passar dos anos, por exemplo, eu acho que esses planos, inclusive, que estão aqui no trabalho que eu fiz com o Olafur, eles são planos super construídos, assim. Então, essa ideia do documentário, como um negócio, você vai lá, que você filma, e que tem um negócio ali do acidente e tal, não sei o quê... Não sei fazer isso direito, assim, entendeu? Eu acho que o que me interessa hoje em dia, com o passar dos anos, de fato, é colecionar. Então, eu acho que a questão do colecionar é uma questão que é super relevante para mim, fisicamente, quase. E aí é colecionar documento, e o documento ele não é encenado, né? Ele acontece uma vez só. Então, acho que isso, de fato, o documentário me interessa enquanto a documentação do acidente, enquanto a documentação de algo que você não consegue fazer. Não tem take 2, né? Porque aí no take 2 já está encenando ali o negócio. Mas eu acho que mesmo quando só tem take 1, tem um olhar muito claro, muito preciso ali sobre o que é, né? Que é um olhar composto, que é um olhar construído e tal. Agora, hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que talvez quando eu estava querendo falar do Viagem, assim, é porque eu acho que eu me interesso cada vez mais... Eu me interesso muito de como é que você consegue... Tem uma coisa curiosa, assim, quando eu penso nisso. Eu estava vendo outro dia um DVD, que foi até o Marcelo Gomes que me mostrou, que era o pôster dos Girassóis da Rússia. Que é um barco que está sentado a Sofia Loren e o Marcelo Mastroianni, assim. Aí eu olhei aquilo, eu fiquei pensando no cinema contemporâneo. Tem um cinema, né, tem uma produção bastante exuberante, complexa e rica no cinema brasileiro contemporâneo, assim.
Mas eu olhei aquilo, foi um barco, um homem e uma mulher sentados, mas tinha um negócio ali tinha uma magia, tinha um negócio muito impressionante, assim, que aí eu acho que é a ficção. Que aí eu acho que não é o cotidiano, o comum, o banal e tal. Tem um elemento, uma camada ali pela qual eu fiquei muito alerta. Isso aconteceu há pouquíssimos dias atrás, assim, e que me fez pensar bastante entre essas duas categorias. Assim. Então, eu não sei exatamente se no meu trabalho, se uma coisa contamina a outra, ou se a outra contamina uma, mas eu acho que, falando de maneira muito pessoal, assim, eu acho que tem um interesse, de novo, grande pela documentação, mas tem um interesse cada vez maior, assim, de como é que você consegue construir e entrar num plano, assim, sei lá, eu fiquei pensando muito no neorrealismo italiano ultimamente, que nem sou tofão assim, eu prefiro o Antonioni do que eu prefiro a turma mais ali do Real e tal, mas mesmo assim, eu acho que mesmo a turma que trabalhava, sei lá, você pensa no Rossellini e tal, tinha algo ali que era muito mágico, e eu tenho um certo, hoje em dia, mais do que uma excitação com o documentário, eu tenho uma certa dúvida, até que ponto que o documental, que o documentar um pouco apaga essa magia, sabe? Questões absolutamente pelas quais eu estou passando, que você me perguntou, então por isso que eu cheguei nesse ponto, assim. Não sei se eu te respondi, acho que sim, né? Carinha, queria te fazer, estou aqui daqui. Oi. Eu gostei bastante que tu comentou dessa questão que o Brasil tem esse mal acabado, esse espaço para o acontecimento casual, para essa gambiarra, como o Carl comentou, fez filme e tudo mais. Uhum. E, no entanto, a gente tem o oposto, né, na construção do trabalho, como você bem falou, o trabalho que é pensado cerebralmente, executado em tese com a melhor qualidade possível. E que aqui teve uma adaptação, assim, né, o trabalho do Olafur. Uhum. Que eu vi quando fui fotografar, os reflexos todos, enfim, essa coisa do prédio se revelando, né, quase no trabalho, se impondo quase no trabalho, pedindo, olha, eu estou aqui, eu existo, não tem como me negar, né? Então, eu te pergunto, você falou que gosta de colecionar imagens, mais que isso. Então, que eu gosto de colecionar, tá? Você coleciona imagem, é um momento agora. Na construção do filme, imagino que você está pensando então, quase como, não o pulo do gato, mas assim, como seria a edição? Seria, então, uma forma de dar essa narrativa que foi perdida? A edição, você falou? A tua edição de imagens que vai dar essa cara? Não sei, eu acho que... Eu não sei. Mas eu intuo que passa... Não sei se pela edição. Eu imagino o que é que qual a experiência que cada obra... que experiência que eu tenho com cada obra. Eu acho que passa por aí, assim, sabe? Por exemplo, será que quando eu atravesso o quarto, o fog room, como é que fala? Sei lá, o quarto da fumaça, eu chamo o quarto escuro de fumaça branca, né? Porque quarto escuro branco. A maneira como eu estou tentando atacar esse problema é assim, eu não consigo, pior do que o bebê, eu fico completamente perdido ali dentro, entendeu? Eu ando assim, porque eu sou meio cego, eu fico morrendo de medo de cair ali dentro, então eu acho que, por exemplo, eu não conseguiria ali, aí eu tive uma hora que eu falei assim, será que eu filmo isso com um dolly? Será que isso aqui é uma experiência que eu coloco com um dolly e vou documentar? Não, acho que é o contrário, entendeu? Né? Eu acho que é o contrário disso. Agora, é um pouco isso, assim, como é que fisicamente eu experiencio cada obra e como que eu traduzo isso na maneira como eu filmo. Eu acho que é mais por aí do que por uma questão... E aí, quando eu falo desses pequenos... Eu imagino como pequenos filmes de 3 minutos, de 2 minutos, entendeu? Que é um pouco... Enfim, tem um que pode ter 6, o outro pode ter 2, enfim. Eu acho que o tempo de cada filme também vai ser muito... Vai ser colocado para mim muito em função também do meu tempo de percurso, do meu tempo de uso, do meu tempo... E quando eu falo meu tempo, não é o meu tempo Carinha Ainu só, assim, né? O tempo do João da Silva, enfim, de quem estiver dentro do trabalho. Assim, eu acho que é mais um pouco nesse sentido e tentar pensar um pouco também de que são deslocamentos, né? Grande parte da obra, a Cidade Empática não, mas, por exemplo, essa primeira aqui, e o Labirinto, são obras que se configuram através, né, do deslocamento. Assim, o deslocamento ele se dá no tempo. Então, um pouco como é que você, de alguma maneira, interpreta esse deslocamento e filma esse deslocamento, sempre com essa grande questão, né, que é um trabalho que não é um trabalho sobre representação, ele não é um trabalho objetual, né? Então, como é que você, de alguma maneira, consegue
cinema ele é completamente objetual, ele é completamente sobre representação, ele é completamente congelado, né? Na hora que você filma, você congela a imagem, e o trabalho é um posto oposto disso. Então, acho que essas são as questões, como que você ataca essas questões e não circunventa, né, essas questões. Então, acho que é um pouco pelo jeito que você filma, pelo tempo que você filma. Diga. Não sei se eu te respondi, mas diga. Então, Karen, primeiro eu queria comentar o comentário do Sérgio, uma questão que o Sérgio colocou sobre a relação do trabalho do Olafur aqui na exposição com a produção do Hélio Oiticica, que eu tenho a impressão que isso é uma questão para a gente, uma questão para mim, por exemplo, que eu vou comentar, por exemplo, na produção do livro que a gente está produzindo da exposição, um livro específico do Olafur, que vai ser lançado em novembro, é comentar essa aproximação perceptível que a gente vê entre o trabalho do Olafur aqui no Brasil, principalmente o seu corpo da obra, que é esse labirinto de... Não, todos eles, eu acho que estão permeados pelas questões colocadas pelo Hélio, né? E que eu acho que é uma questão interessante, e eu entendo e que não foi objetivada, nem colocada, nem dita claramente pelo Olafur, mas eu acho que sentida e trazida como um presente, eu tenho quase certeza disso, né? Só para te dar um retorno, um feedback dessa colocação muito bem, assim, para quem conhece a produção do Hélio, muito bem colocada, muito bem posta. Agora, uma questão para você, Karen, eu lembro que, eu não sei se eu deveria colocar aqui, mas logo que a gente está numa conversa franca, assim, não, nada demais, mas eu lembro que num determinado momento da gente pensar e discutir esse filme que você vai fazer, acho que talvez a gente um dia, num café da manhã, lá nos Emirados Árabes, a gente estava conversando as primeiras questões sobre que cara esse filme teria logo depois de um primeiro encontro, do teu primeiro café com o Olafur em Berlim, se eu não me engano. E daí você me falou várias coisas, e uma das coisas que eu fiquei pensando, e já até fazendo o meu filme, isso não é nenhum compromisso, né, que eu estou já te cobrando esse filme, não. Tudo certo. Mas, assim, uma coisa que eu acho que foi tão bonito e que eu acho que é legal compartilhar com as pessoas, você falou assim, Solange, eu olhando o trabalho, a tua imersão sobre o trabalho do Olafur, que são esses esquetes, um de cor, dessas experiências extremamente sensoriais, fumaça, você falou assim para mim, o trabalho do Olafur me deu uma vontade louca de fazer uma ficção, ou trabalhar com ator, de representação, não usando necessariamente a obra do Olafur como um cenário, claro, não seria isso, mas me deu vontade de trabalhar com ator de um jeito incrível, pela primeira vez, talvez, com um grande desejo. Como é que isso continua na tua cabeça? Não, eu acho que isso é exatamente um pouco do que a gente estava, quando ele me falou sobre ficção e documentário, a palavra cenário, ela parece uma palavra superficial, mas eu acho que ela não é assim. Eu imagino, em alguma das situações, tem duas que eu intuo que são muito boas para isso, assim, de usar o trabalho como um espaço narrativo, mesmo, assim, de fazer coisas acontecerem ali dentro, que são coisas... Por isso que eu estava falando do negócio do corpo antes, assim, que eu não sei exatamente se é um movimento desenhado, que eu chamaria de dança, assim, mais do que eu chamaria de uma narrativa através de um movimento de corpo, assim. Mas continuo com muita vontade, assim. O que eu estou querendo fazer é exatamente a partir de uma documentação, de um uso espontâneo do trabalho, tentar imaginar algo por aproximação ou por absoluta oposição, assim, sabe? Quando eu entro... Eu me lembro que tem um trabalho que não está aqui, mas que é um pouco a base do Fog Room, que é um pouco um labirinto onde você tem fog, você tem cores diferentes que você vai passando por elas, assim. Tem milhões de histórias que você imagina a partir de um lugar desse. E eu acho que é um pouco herético fazer isso com o trabalho dele, porque é um trabalho que é totalmente desnarrativizante, que é totalmente, né, desancorante, digamos assim. E então continuo com muita vontade de fazer isso, sim. E de decupar o espaço cinematograficamente, entendeu? Eu acho que é isso que é muito impressionante, assim. É que eu acho que ali tem um filé mignon
É curioso, assim, porque eu acho que a gente nunca imaginaria fazer. Se a gente imaginasse, é isso que eu estava querendo dizer antes, assim, se a gente imaginasse contar uma história. Tem umas coisas que no cinema a gente não imagina. Eu estou um pouco em crise assim, com o que eu faço. Assim, tem umas coisas no cinema que a gente não imagina direito. Né? Como é que você escreve uma cena que se passa num lugar que não tem paredes, entendeu? Um lugar que não tem teto, não tem parede, não tem fim. Você escreve isso na literatura, né? Na literatura isso é possível. Como é que você faz isso no cinema? E eu acho que o Fog Room é um pouco isso, assim. Como é que você habita um lugar que não tem... que você ao mesmo tempo não está levitando, mas que ele não tem piso, não tem teto, não tem... Eu acho que isso é um puta presente de poder fazer esse filme, é exatamente tentar imaginar como é que você narra um espaço desse. Contar a história é uma heresia, né? Nesse contexto. Partindo disso, as obras do Olafur não têm essa narrativa e você, como espectador, é permeado pela luz, pela partícula de luz, e você também movimenta, mesmo que pouco, essa partícula de luz e faz parte dessa cor, né, que ele propõe no espaço. Se na estrutura também do filme essa luz vai ser enquadrada numa tela, ou se você talvez pense que isso possa ser expandido para o espaço, né? Assim como o labirinto, assim como o sol, né? no céu, enfim, para que o espectador não seja só um observador, mas também um permeável, né? Por essa partícula. Então, eu acho que o desafio está nessa ilusão. Eu acho que é um filme que vai ser visto num contexto de uma tela. Eu acho que a coleção tem um objetivo muito claro e muito bacana. Eu acho que o desafio está aí. Não, eu não vou fazer uma instalação, eu vou fazer um filme. Assim, um filme ele, né, tem uma tela, tem um limite, está ali e tal, tem uma maneira de se aprender que é uma maneira clássica do espectador que está sentado e tal. Então eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que pelo contrário, eu acho que o desafio está aí. Como que eu vou resolver esse desafio? Eu não sei. É muito, não dá para teorizar muito sobre, assim. Mas eu acho que o que é importante da sua pergunta é que acho que isso não pode ser perdido de vista. Porque eu acho que seria muito simples também sair lá, fazer um plano aqui, outro plano ali, fazer. O que eu acho que esse filme não pode ser, e aí eu acho que ele é um desserviço ao trabalho do Olafur, é um desserviço a essa exposição, é que eu acho que ele não pode ser... qual é a palavra que eu poderia usar assim? Um filme belo e liso sobre a obra. Porque eu acho que a obra não é isso também, assim, mas eu acho que ela, no primeiro momento, é o que te dá vontade de fazer. Lá tem... Tá. Gente dançando, né, nessa obra, ia ser tão bonito. Sua palestra está super linear. Tá o quê? Está linear. Você falou que tinha dificuldade, mas está... eu queria que você me ajudasse a entender uma coisa, na verdade. Que eu saí da palestra do Olafur no sábado, pensando que ele está criando uma narrativa para o trabalho dele. Porque ele realmente, assim, talvez não seja uma narrativa no sentido de princípio, meio e fim, mas ele está criando ali um texto para tentar até adequar o trabalho dele. Não sei, existe um exercício que eu particularmente achei bem mais um outro trabalho dele, um exercício dele inventar essa narrativa aí sobre o trabalho dele, do que uma explicação um decifrar, digamos do trabalho, assim. sabe? Que você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Olha, na verdade, eu estou
Com a palestra dele na cabeça. Eu não posso dizer nada sobre isso, sabe por quê? Porque eu estava botando as bicicletas na rua na hora do trabalho, no sábado à tarde, e eu não vi. Então é um pouco vergonhoso, assim, mas eu não sei exatamente... Não, eu entendo perfeitamente, mas eu só estou pensando se também não tem mesmo uma narrativa, se não é tão solta, se existe ali uma narrativa também, sabe? Deixa eu tentar te entender melhor. Você tem uma narrativa no sentido... Você está falando dele? É, um percurso que está sendo narrado por ele, assim. Não sei, eu acho que existem questões que são questões que estão sendo... Até sábado ele falou de um percurso cósmico. Ele usou essa expressão, assim. É? É. Não, eu não sei exatamente o que é que ele falou, porque eu não estava aqui. Enfim, a última experiência que eu tive com ele falando, de maneira um pouco mais prolongada e tal, foi num encontro que ele teve no estúdio. Negócio da cócega, negócio do riso, movimento. Entendi. Entendi. Bom, eu não tive na palestra no sábado, mas eu estava lá no estúdio quando ele teve um dia que foi um dia bastante interessante, assim, que foi um dia onde ele trouxe umas misturas bem improváveis, assim, de manhã. Foi um dia inteiro, não sei exatamente como é que a gente chama aquilo, mas foi um encontro, assim, de diferentes... não é exatamente uma oficina, mas era um pouco ele fez uma curadoria de uma série de pessoas que trabalham em diferentes campos, digamos assim, e ele propôs algumas interseções que eu achei bastante interessantes, assim, mais para a parte da tarde, até porque a parte da manhã tinha yoga, e aí tinha uma coisa de meditação, e aí tinha... Era isso que ele propôs aqui também? Teve tai chi e tal. Eu sou Capricórnio, né, gente? Então, eu sou um cara... Eu não acredito em Deus, eu acho que a gente morre e não volta, entendeu? Eu sou um cara ali completamente corpo, matéria e tal. Então, eu tenho que confessar que eu tive uma certa dificuldade um pouco de embalar nesse negócio da manhã, que foram um pouco essas práticas, digamos assim, um pouco mais... Não necessariamente... Não sei nem como chamar isso, né? Se é metafísica, que é, enfim, mas tipo yoga. Não faço yoga, até deveria fazer, entendeu? Mas de tarde, eu estou dizendo isso porque de tarde teve um negócio que aconteceu que foi muito interessante, aí talvez não sei se isso responde à tua questão. Eu acho que ele está muito interessado na questão da empatia. Eu vou ficar falando aqui, eu vou falar rapidamente, porque né, acho que ele que devia falar disso, então não sou eu me sinto um pouco fora de lugar, assim. Que eu olhei e falei, empatia e tal. Mas aí quando você vai um pouco, à tarde, nesse dia que a gente estava juntos e tal, foi muito interessante, porque teve uma neurocientista que veio falar e que tentou um pouco decifrar a questão da empatia, do compartilhar, né? Porque a empatia tem uma coisa do compartilhar a sensação do outro, que é uma coisa que eu acho que é super presente na obra, assim, que é, né, a configuração. Não é identificação, é diferente, não é simpatia. E a maneira como ela traduziu isso de maneira científica mesmo foi muito bacana. E aí depois teve um cara que é um geólogo, e teve um físico, tá vendo onde é que eu, né? E que eu acho que é um caminho muito interessante, independente da questão se é esotérico ou não, acho que tem algo ali muito interessante que eu acho que a gente faz pouco, pelo menos eu faço pouco no meu trabalho, que é um pouco uma interseção mais profunda com a ciência e de implodir um pouco esses campos, né? O campo da ciência e o campo da arte, né? Eu acho que, de novo, né, a questão de como que se aprende a obra, tudo isso eu acho que faz parte um pouco da minha conversa. Então, mas eu me sinto muito pouco à vontade para falar do que ele falou aqui no sábado, porque eu não vi. Me sinto, enfim, te conto um pouco do que foi essa experiência. Então, eu acho que é uma questão que é importante para o trabalho, que eu entendo porque ela é muito importante, porque eu acho que é onde o trabalho se configura, né? A questão da empatia em si. Sei. Que é interessante, né, no caso dele, assim, eu acho. Hello, I'm going to speak in English.
So I just wanted to thank you for your talk, and I enjoyed an empathetic city, the analog cuts and the lights and all those little details. My question is not too much about what you're going to do, because I know you haven't figured out your film yet, but my question is, since you haven't started filming, have you already decided when you're going to present the work? Is it going to be shown during the exhibition with Olafur's work? And if you've, if that is part of your consideration? Yeah. Aonde que a gente vai mostrar, Solange, inicialmente? A priori o trabalho vai estar pronto, a priori não, o trabalho vai estar pronto em janeiro, enfim, o trabalho final vai estar pronto em janeiro, e a gente vai estar passando dentro do contexto do Vídeo Brasil, e vai ser uma exibição numa sala de cinema. Ah, que ótimo. Não, acho que seria bom quebrar o molde ao contrário, né? Claro, o cinema vai ser exibido numa sala de cinema. Eu acho que seria bom que fosse exibido numa sala de cinema. E numa sala de cinema muito especial, que é a sala de cinema do SESC, que é a mesma instituição que tá junto no Vídeo Brasil. E é uma sala de cinema clássica, que tem uma coisa muito bacana lá dentro, que tem uma parte de vidro, onde você pode fumar e beber champanhe. Então, acho que isso vai ser importante para o filme. Ainda pode fumar e beber champanhe? Não? Ah. Não, só para contextualizar vocês com relação a esse filme que o Karim está produzindo, dirigindo para o Vídeo Brasil, é uma série de, para quem não conhece, é uma série de filmes, documentários sobre artistas, e que a gente distribui, tem uma distribuição internacional, que é o Idea Books, uma distribuidora de livros de arte da Holanda. Distribui em geral para lojas de museus, agora também está na Amazon, para as pessoas. Já foram feitos 6 documentários, ou 5, Ana? 6, o do Karim vai ser o 7º. E sempre ele tem um lançamento, para responder exatamente a tua questão, tem um lançamento aqui em São Paulo. Às vezes a gente, a depender do artista objeto do documentário ou o artista diretor do documentário, a gente tem outros lançamentos em alguns outros lugares. Mas a ideia desse filme é ampliar mesmo esse raio de ações do Vídeo Brasil, com essa perspectiva de divulgar e de pôr luz mesmo nessa produção de artistas, tanto os diretores que fazem os filmes, mas principalmente os artistas objeto do filme. Essa edição, esse filme dirigido pelo Karim, de certa forma, é uma quebra nos nossos padrões desses documentários. Assim, a gente percebeu que com o Olafur e com o Karim a gente vai fazer um híbrido da ideia de ter, de fato, o trabalho do artista. Não é bem um documentário sobre o artista. A gente está fazendo uma licença poética na nossa produção, que o trabalho do artista é uma fonte de inspiração para o trabalho do artista Karim Ainuz. Então, esse, basicamente, é um trabalho, é um filme do Karim, muito mais do que um filme sobre o Olafur. Claro que todo norteado, permeado pela obra do Olafur Eliasson. Mas é isso, é um DVD que aí tem os extras, tem documentários, tem making-off da exposição como extra desse filme. Mas o filme central é esse trabalho que o Karim está dirigindo. Se ninguém tiver... Alguém tem mais alguma colocação? Senão, acho que aí a gente pode encerrar. Karim, você quer colocar alguma questão final? Não necessariamente. Tem alguém que tem mais alguma coisa a comentar?
com relação ao trabalho ou com relação... Acho que a gente levantou umas questões interessantes. É o Sérgio, né? Você? Mas é Sérgio. O Sérgio levantou, que eu achei super bacana, assim, de como... que o trabalho dialoga com o contexto mesmo da gente. Uma questão interessante para acrescentar é que o Olafur quis que a gente produzisse aqui em São Paulo, com a equipe local, esses trabalhos. Então, isso já traz no processo né, de produção essa contaminação. Com certeza, com certeza. Eu acho, de novo, também que tem uma sutileza, assim, né, porque eu acho que teria sido tão simples fazer ao contrário, assim, né, de adaptar completamente. Acho que tem... De novo, eu acho que são pequenas sutilezas que eu acho que podem ser lidas no trabalho, e às vezes não só no trabalho, né, no uso dele, como consequentemente também nele, que eu acho que fazem com que exista ou que se estabeleça esse diálogo, assim. O que é que você vai me perguntar, Gabriel? Eu queria saber se dentro do corpo do trabalho do Olafur, se existe algo que te coloca também como uma experiência de tensionamento frente ao trabalho dele, assim, sabe? De que forma essa coisa não se dá também naturalmente a partir da ideia de homenagem, mas também como espaço de tensionamento entre o corpo Karim e o corpo Olafur. Claro, claro. E o corpo da cidade também. De tensionamento. Não sei se me dá uma relação de... Não sei se tem uma relação de tensionamento. Eu acho que ele usou uma palavra que eu acho que talvez seja mais precisa, assim, meio de descontrole, de desestabilidade, assim, eu acho que o trabalho me dá. Não sei se você está falando de tensionamento enquanto uma relação crítica ou uma relação física. De qualquer ordem, sei, né? Assim, é mais um espaço assim, de perceber que a partir do momento que você vai se relacionar com essa experiência da obra, dos espaços, das situações, da vivência delas, né? De que forma também a gente sai dessa possibilidade de fazer um documentário, né, sobre uma figura, sobre uma experiência, mas também de encontrar um corpo enfim, de tensionamento para um desdobramento de outra ordem. Claro. Seja isso político, afetivo, simbólico. Eu acho que tem, sim. Eu acho que, com certeza, tem uma relação... Tenho tido, né, assim, pelos trabalhos que eu tenho visto. Então, tem duas coisas que são muito importantes, assim, na minha relação com algumas obras, que é uma de descontrole mesmo, de medo, de um certo... Não é só desconforto, não, assim, eu acho que é uma outra coisa, assim, que é de me tirar do centro, assim, que eu acho que tem que estar, de qualquer jeito, assim. E a outra coisa é tentar entender e ver mesmo como que esse trabalho, especificamente eu estou muito curioso de como que esse trabalho na cidade, sabe? Eu sou muito curioso de ver como é que esse trabalho vai ser usado e tentar entender isso. Assim, será que vai ser roubado? Será que vai ser quebrado? Será que vai ser imaginado de um outro jeito? Então, e eu acho que tem uma vontade também grande minha em alguns dos momentos, assim, de destruir alguma coisa, assim, sabe? Que eu acho que é um pouco a sensação que eu tenho em algumas das obras, assim. Quando eu falo destruir, é de... Não sei se é de filmar um pedaço, mas não necessariamente. Eu acho que o que é perigoso num projeto como esse é essa vontade de apreensão, né? E aí eu acho que de apreensão total, assim, do trabalho da obra e tal. Eu acho que esse tensionamento, eu acho que ele vai vir exatamente, talvez, que tem que ser recorte, mais do que uma apreensão global, assim, da obra. Você falou da coisa da apreensão agora, com essa pergunta, e a coisa do tensionamento em situações. Eu me pergunto agora sobre o seu trabalho, se há uma vontade sua de gerar um tensionamento, uma apropriação do espectador por situações que você filmou, que você trouxe. Por exemplo, Viagem Porque Preciso.
É um filme que, em determinadas situações, me transportava a algo que é extremamente pessoal da minha vida pessoal. Não só deixar de lado o fato também de eu ser cearense, mas o fato de você estar filmando uma estrada e você gerar uma situação de suspensão, sabe? Uma imagem que parece não estar mais em movimento, mas que recorda, por exemplo, o fato de eu estar deitado no banco de trás do carro, viajando pelo interior do Ceará com meus pais. Então, aquela situação de suspensão é um fragmento, mas é um fragmento que eu capturo, que eu tenho para mim, que eu tensiono na minha vida, um desconforto. Talvez esse desequilíbrio que você esteja falando esteja algo ligado a isso. E aí eu lembro, por exemplo, um documentário, nada a ver, mas é porque eu revi ontem, um documentário do Scanzella, é um documentário de 66, que ele percorre São Paulo, na verdade, ele com a câmera, o André Tonati na câmera, e ele dirigindo, o Marcelo Magalhães e o outro, esqueci o nome, andando pelas ruas de São Paulo. E o cenário de São Paulo, em termos de arquitetura, é muito forte, é muito preciso. Ele percorre o Esté, percorre a Garinha Metrópole, só que você tenta, de alguma forma, eu como arquiteto, construir essa narrativa, e essa narrativa não acontece. Mas São Paulo está ali declarada, está sendo mostrada. E talvez a impressão que eu tenho é que você tenta encontrar um equilíbrio, um balanço inicial entre essa super precisão, que vem da ciência, e o desequilíbrio, que é uma apreensão pelo olhar, e que é muito pessoal e intransferível. E eu não sei se isso é o retrato, talvez, da sua obra como Viagem Porque Preciso. Acho que o que me pegou mais nesse filme são esses momentos, sabe? Esses momentos que me tocam, sabe? Que são momentos, como você falou, de suspensão, onde você sai da documentação, né? Mas você também não tem gente voando de cabeça para baixo. Então, o que eu acho que seria importante aqui nesse filme especificamente, eu intuo muito fortemente, assim, que é também ter pequenos filmes que não são obras filmadas, né? Eu acho que isso não pode ter de jeito nenhum. Ponto. Por isso que eu estava falando da coisa da apreensão global e tal, mas eu acho que devem ter ruídos que são ruídos que, claro, que vão dialogar, né, ali com o que está sendo filmado, com o que está sendo visto, que são algumas obras, digamos assim. Mas primeiro, a categoria obra filmada eu acho que não tem o menor sentido, porque e aí eu acho que também é isso. Eu acho que essa interação ela é uma interação que ela não se dá num espaço que geralmente que é um espaço da ortogonalidade, digamos assim. Eu acho que essa é a primeira questão, assim. E eu acho que a outra questão é que eu acho que tem que ter pequenos filmes entre esses filmes que sejam filmes que não se passem dentro dos espaços da obra. Quando eu falo da cidade, assim, né? Como é que a cidade como é que pedaços da cidade poderiam ser trabalhos dele, mas que não são, por exemplo? Como é que espaços da cidade contradizem alguns trabalhos, entendeu? Então, eu acho que, não só da cidade, mas de outros espaços. Assim. Então, eu não acho que pode ser um filme... e aí eu não sei não sei exatamente se vai criar esse efeito que você está falando, mas eu acho que vai criar uma fricção, pelo menos, com a natureza das obras. Não só uma fricção, mas eu acho que também vai... Tem umas palavras meio etéreas assim, que a gente fica falando, mas que eu acho que são precisas nesse momento, assim, que vão habitar as obras, entendeu? Tá. É pensar num filme que seja mais um mosaico do que uma linha, nesse sentido. Éder. Oi, então, é uma coisa mais técnica, assim, mais que você estava falando aí dos pontos do Super 8, da coisa redonda, e aí tem uma coisa também de tempo. Esse filme qual vai ser o suporte? Porque acho que tem essa grande coisa do tempo, né? Se você fizer em vídeo ou digital, você vai ter mais tempo. E qual a ideia, assim? Ou se for então, boa pergunta. Porque eu falei, e ele é um objeto, né? No final das contas, ele vai ser um objeto, ele vai existir, ele vai ser visto com começo, meio e fim. Quando ela me chamou, eu disse assim, bom, eu
não acho que eu seja a pessoa, como já falamos aqui, não vamos repetir mais, eu não acho que seja a pessoa mais indicada para fazer documentário e tal. Aí ela disse, não, aí foi ótimo, a gente teve 1000 ideias e tal. Aí você lembra que no final eu falei assim, mas Solange não segura 52 minutos, tudo isso que eu estou falando aqui, esses pequenos filmes que vão se juntar e que vão se aderir uns aos outros e tal, mesmo que a gente... 52 minutos, eu acho difícil, em 2012, a pessoa sentar para ver um filme que não tem um encaminhamento minimamente narrativo, porque eu acho que ele não vai ter um encaminhamento, no sentido não é mínimo, é classicamente narrativo. Aí a primeira conclusão que a gente chegou foi o seguinte, a gente faz um filme que seja esse objeto, né? Falando agora claramente que seja um objeto de 26 minutos, que esteja num DVD, e que possa ser visto quando você dá um play, que não é que você vai ficar no touchscreen daqui para cá e mudando o negócio. Ainda não, né? E é uma questão que a gente lidar no cinema o tempo inteiro, quer dizer, como é que você negocia a relação, né? Porque você atravessar uma roda gigante, a gente fica na roda gigante tempão, né? Porque você está em movimento, a tua percepção não é trem fantasma, você fica no trem fantasma, né? O fog room, você fica no fog room, entendeu? E o cinema ele tem um tempo muito próprio, né? Ele tem um tempo muito próprio por uma questão muito clara que é a posição do espectador, é uma posição fixa. Então, você dorme, entendeu? Você faz, né? Você fica desatento, milhões de coisas. Então, é uma questão assim para mim grande, assim, eu acho que tem que ter, se são 52 minutos, acho que parte desses 52 minutos, eu acho que tem que ser outras coisas, assim, eu acho que talvez tenha que ser, não vamos nem entrar nesse assunto agora, mas eu acho que o objeto em si, eu tenho intuição do que é que devem ser esses outros 26 minutos, ou enfim, 20 minutos que for, não vamos também falar em coisas tão precisas, mas eu acho que ele tem um tempo, ele tem uma vida que é muito, quando eu falo 26 é porque 26 é um formato técnico, que aí você fala 26, 52 e tal, mas eu acho que mais do que meia hora é complicado dentro de uma estrutura como essa, de você sentar e... Se fosse, acho que em 78, eu acho que as pessoas teriam uma outra relação com a atenção e com o tempo e tal, do que a gente não tem hoje. Então, isso é um desafio bem importante, assim. E aí é isso, como é que você cria ritmo, né? E como é que você cria tensão, e como é que você cria um encaminhamento para que isso seja possível. Mas é um pouco, tecnicamente falando, foi um pouco essa conclusão que eu cheguei logo no começo da conversa assim, que a gente teve sobre isso. Porque é um formato muito específico, né? Uhum. De um lado e de outro. Ok. Eu não, que eu já falei. Acho que tem alguém lá atrás, não. Não. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, querido. Bom, obrigado, gente. Eu espero vocês hoje à noite lá no Belenzinho, na cerimônia de premiação do Panoramas do Sul, ok? Até lá.